Olá, aqui quem fala é o Daniel da Ilha de Boipeba. Mais um dia, mais uma oportunidade de abrir a Bíblia e deixar Deus falar conosco. Aqui eu não compartilho uma palavra porque eu tenho todas as respostas. Eu compartilho porque também estou aprendendo a caminhar com Cristo Jesus todos os dias. A Bíblia que eu leio, ela precisa primeiro falar comigo, para depois eu poder falar com vocês. Então vamos juntos, mais um dia, descobrir o que Deus quer nos ensinar. Hoje pela manhã, na minha devocional, eu assisti a pregação de um pastor Hernani, um homem de Deus, e aonde ele falou ali sobre o Salmo 41. E eu imediatamente fui para a Bíblia mergulhar nesse salmo, E quantas lições eu consegui tirar em um salmo tão pequeno. Eu espero que em nome de Jesus você também consiga. O Espírito Santo de Deus, através da minha vida, fale ao seu coração e te convença, dos preciosíssimos ensinamentos aí do Salmo 41. Tá? Se eu pudesse dar um título hoje a essa nossa reflexão, esse nosso estudo, essa devocional, seria você precisa um dia ser ajudado e o outro dia você ajuda alguém, Então pode ser que hoje eu esteja ajudando alguém e amanhã eu precise ser ajudado, E esse Salmos 41 fala disso, e conversa muito comigo, conversou muito comigo hoje. Eu sei que vai falar com você através do Espírito Santo de Deus. Hoje lendo, o Salmo 41. E uma coisa me chamou muita atenção, Davi começa esse salmo dizendo: bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra do dia mau. Basta ler o livro, não precisa de muita compreensão, só de forma literal aí, pegar as aplicações desse versículo, do versículo 1, do capítulo 41, que já é tremendo, já é maravilhoso. E então, logo depois, começa a falar de alguém que está doente, fraco, deitado numa cama, Davi. Não deixe de ler, o Salmo 41, para que você entenda muito bem o que nós estamos aqui falando, e trazendo as aplicações práticas do nosso dia a dia. Então, ali ele começa a falar de alguém que estava doente, fraco, deitado numa cama, precisando ali de sustento, de ser sustentado. E isso me faz pensar uma coisa muito simples, A vida muda de posição muito rápido, Ao mesmo momento que é muito simples, é muito profundo para a gente parar e analisar, A vida muda de posição muito rápido. Hoje talvez seja você quem está ajudando alguém, Amanhã pode ser você ou eu, que precisamos de ajuda. Hoje você ou eu estamos visitando alguém no hospital. Amanhã talvez seja você ou eu que precisamos de uma ajuda, de uma visita. Hoje eu consolo alguém, você consola alguém. Amanhã talvez você precise ser consolado por diversas situações da nossa vida. Hoje nós temos condições de estender a mão a alguém. Amanhã talvez precisamos de que alguém estenda a mão para nós nos ajudar. E talvez seja por isso que Deus nos ensine tanto sobre misericórdia. Nós devemos refletir nisso. Por que tantos ensinamentos sobre misericórdia? Porque aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Porque nós nunca sabemos quando estaremos do outro lado da situação que vivemos hoje. Jesus, lá em Mateus 7,12, ele diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. A lei da semeadura. Isso muda a maneira como enxergamos as pessoas mais fragilizadas, mais necessitadas, seja ela em qual área for. Quando alguém
estiver passando, né, por um momento difícil, talvez a primeira pergunta que não deva ser a que a gente costuma fazer, né, que é aquele pré-julgamento, o que essa pessoa fez para chegar aí. E aí começam as hipóteses, né, as especulações, e muitas vezes erradas a respeito disso. E o que eu aprendi com esse texto hoje foi, talvez a partir de hoje, é o que eu quero para a minha vida, né, a pergunta seja como eu posso ajudar essa pessoa, né, ajudá-la segundo a Bíblia, segundo a orientação de Cristo, né, como cristão. Porque a fragilidade, né, faz parte da nossa luta humana, né, faz parte da luta da humanidade, né. O Salmo 41, ele me lembra que até Davi, um rei, né, conheceu a sensação de estar numa cama sem forças ali, debilitado. E ele escreve no versículo 3, né, o Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença, tu lhe afofas a cama. Eu consigo ver uma imagem muito bonita nisso aí, né? Pare também você e tente imaginar essa imagem, né? Que esse versículo que acabamos de ler retrata. Deus ao lado de uma cama, né? Nós costumamos a imaginar Deus nos grandes acontecimentos sempre, né? Assim, de forma gloriosa, né? Do tamanho dele, como ele merece, né? Deus abrindo o mar ali do lado de Moisés, Deus derrubando as muralhas de Jericó, né? Do lado de Josué, Deus mandando fogo do céu para consumir os profetas de Baal. Mas Davi, ele apresenta outra imagem, Deus num quarto, né? Nos faz pensar assim, ao lado de alguém debilitado, né? Sustentando alguém que não consegue fazer aquilo que normalmente faria, porque da sua enfermidade. Isso é importante, né? Porque às vezes nós associamos nosso valor àquilo que conseguimos produzir, né? A sociedade nos cobra isso, essa é a verdade. Enquanto nós estamos trabalhando, resolvendo problemas, ajudando as pessoas, cuidando da família, né? Sentimos-nos úteis, né? E somos reconhecidos pelo que fazemos. Mas quando o corpo parece que nossa importância diminui, né? Mas não para Deus, e eu tenho vivido isso a cada dia, e isso me dá força, isso me encoraja, né? Deus, ele não nos ama pela nossa produtividade, né? Se eu estou em produção máxima, Deus me ama. Se eu estou num leito, Deus me ama da mesma forma. Isso é maravilhoso, né? Quando nós estamos, né? Quando está forte, né? Estamos forte, ele está presente. E quando nós estamos fracos, ele está presente também. Talvez alguém, você que está ouvindo aí, assim como eu, né, que já escutei várias mensagens numa cama, talvez do hospital, talvez se recuperando em casa, talvez emocionalmente esgotado dentro de um carro, numa sala de casa, numa sala do trabalho, ou em qualquer lugar, né? Mas emocionalmente você está esgotado, né? Você está ali enfermo emocionalmente. Guarde essa imagem de Salmos para você, né? Deus está perto da cama com você e não é um amor por interesse. Eu não posso, né, usar esse versículo de forma nenhuma para prometer, né, que toda enfermidade será imediatamente curada. E ninguém pode fazer isso, né, à luz da palavra. A própria Bíblia nos apresenta servos de Deus que atravessaram doenças e sofrimentos e carregaram, assim como o apóstolo Paulo, espinhos que o incomodavam na carne, né? Então eu não posso afirmar que através desse versículo que Deus vai promover sua cura neste momento, né? Apesar de crer que Deus pode, se Ele quiser. Mas eu posso afirmar algo que as Escrituras repetem, né? Deus, ele não abandona os seus filhos na fraqueza de forma nenhuma. Paulo ouviu, né, do Senhor, citando Paulo mais uma vez, lá em 2 Coríntios 12, 9. A minha graça te basta,
porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso quando Paulo questionava Deus a respeito do espinho que ele tinha na carne, né? Talvez nós queiramos sempre aí experimentar Deus através da nossa força, né? Mas existem momentos em que descobrimos coisas sobre a graça justamente quando as forças vão embora. E é inevitável, e eu vou te falar, as minhas experiências de Deus têm sido baseado nisso, na hora que as forças vão embora, né? O processo de Deus na nossa vida, na minha vida, eu posso falar com conhecimento de causa isso aí, tá? Bem, vamos para a segunda parte do capítulo 41, né? Davi faz algo muito interessante. Ele não fala ali, né, na segunda parte desse capítulo de Salmo 41, apenas do corpo, né? Ele olha para dentro, ele ora. Salmo 41, 4, você pode ler aí, ele diz assim: sara a minha alma porque pequei contra ti. Bem, isso exige muito cuidado, né? A Bíblia ela não ensina que toda doença é consequência direta de algum pecado, de alguém que pecou, especificamente, né? Da pessoa, que a pessoa pecou, está em pecado, está num leito. Eu não gosto particularmente porque a Bíblia, eu não consigo ver na Bíblia exatamente dessa maneira, né? Existem pessoas que interpretam assim, mas a Bíblia não me ensina que toda doença é consequência direta de um pecado específico de alguém, né? Jesus ele deixa isso muito claro. Eu consigo ver a luz da palavra, né? Quando encontraram ali um homem cego de nascença, essa passagem ali no Novo Testamento, perguntaram, né, se ele ou os seus pais haviam pecado para que ele nascesse daquela forma, amaldiçoado, né, com aquela doença. E Jesus responde imediatamente em João 9, capítulo 9, versículo 3. Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Portanto, não devemos olhar para alguém enfermo e concluir, deve existir aí nessa pessoa, nesse homem, nessa mulher, pecado na vida dele, por isso ele está pagando pelo que fez. Isso, para mim, tá? Compartilhando com você, é bem cruel e eu posso dizer que antibíblico, baseado no texto que eu acabei de ler, tá? Mas Davi nos ensina outra coisa, né? Aí no Salmo 41. Quando nossa vida desacelera, também pode ser uma oportunidade para olharmos para dentro. E isso para mim é muito fácil falar isso, porque eu vivi isso na minha vida, né? Não procurando desesperadamente uma culpa que explique o meu sofrimento, né? Você aí que explique o seu sofrimento, não. Mas perguntando, né, Senhor, como está a minha alma naquele momento de desaceleração? Seja por uma enfermidade, seja por um momento difícil, seja por várias questões que desacelera e você acha que Deus precisa te dar uma resposta, e se não tivesse acontecido aquilo com a sua vida, você talvez, na correria do dia a dia, não teria tempo para parar e perguntar, Senhor, como está a minha alma? Me diga aí, o que eu posso melhorar? O que o Senhor está achando? Então, cada um, eu costumo falar aqui, tem a sua individualidade, a sua particularidade. Deus age aí na particularidade de cada um. Porque nós podemos cuidar muito do corpo, né? E esquecer da alma. Isso é verdade, isso é fato, isso acontece. Somos humanos, né? Fazemos exames, né? Tomamos medicamento para o corpo, né? Mudamos a alimentação, descansamos, e devemos fazer tudo isso para tratar do corpo, né? Mas existe uma pergunta que nenhum exame consegue responder, né? Como está o meu coração diante de Deus? E são em momentos, às vezes, de angústia que nós não chegamos mais a Deus e conseguimos ter essa resposta. Jesus, ele fez uma pergunta muito séria lá em Marcos capítulo 8, versículo 36. Que proveito o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Podemos enfrentar, né, fortes
podemos enfrentar, como eu vou dizer, fortemente, podemos estar fortes, né, vamos dizer, o que eu queria dizer, fisicamente, mas doentes espiritualmente, né? E também nós podemos estar fisicamente fragilizados, enquanto Deus está fortalecendo profundamente a minha alma, a nossa alma. E eu tenho certeza que isso é real, tá? Por isso eu preciso cuidar, né, dos dois. É o que eu aprendo hoje com Salmos 41, né, e espero que o Espírito Santo de Deus também esteja ministrando ao seu coração. E aí vem a terceira parte, né, do livro de Salmos 41. Né, ele muda novamente o foco aí do que ele está dizendo. Davi ele começa a falar das pessoas ao redor dele. Algumas que estavam esperando a sua queda, que estavam torcendo pela desgraça, né, de Davi, que falavam contra ele. E então apareceu uma das dores mais profundas desses salmos, que está lá no capítulo 41, né, o versículo 9, que ele diz assim: até o meu amigo íntimo, em que eu confiava, que comia do meu pão, levantou-se contra mim o calcanhar. Existe dor que vem do inimigo, né? Muitas, mas existe uma dor diferente e maior, né? Quando vem de alguém próximo. Essa dói de verdade, é uma coisa, dependendo da situação, que só quem vive sabe. Porque para existir decepção aí, né? Primeiro precisou existir confiança nessa pessoa, nesse amigo, né? Que nos fere. Davi ele não está falando aí de um desconhecido, né? Era de um amigo. Ele diz meu amigo íntimo. Talvez você já tenha experimentado isso. Alguém em quem confiava, alguém que conhecia a sua casa, a sua família, comia na sua mesa, né? Conhecia a sua história e justamente essa pessoa machucou tanto você. Eu também posso falar com muita propriedade isso, porque eu já tive amigos à minha mesa que realmente doeu muito. Hoje é uma cicatriz que Deus curou, mas é inevitável lembrar. Quando eu olho para ela, não dói mais, mas está aqui, né? Séculos depois, Jesus ele cita esse versículo no contexto da traição, né, que ele sofreria. Séculos depois de Salmos 41. Lá em João 13,18, Jesus diz assim: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. E isso nos leva diretamente a Judas Iscariote, né? Muitos aqui conhecem a passagem ali na Santa Ceia do Senhor. Jesus conhece a dor da traição, por isso Jesus é lindo, é maravilhoso, porque ele sentiu na carne como homem, né? Ele sabe o que significa dividir a mesa com alguém que depois o trairia, né? Então, quando somos feridos, né, aí por alguém próximo, por um irmão, por um pai, por uma mãe, por um filho, por uma cunhada, por um cunhado, a sogra, o sogro, não estamos falando com um Salvador, né, que é Jesus Cristo, incapaz de compreender a nossa dor humana. Jesus sabe, mas existe algo que é ainda mais bonito. A traição de Judas não conseguiu de forma nenhuma impedir o propósito de Deus, né? E talvez precisemos lembrar, né, diariamente disso quando alguém nos decepcionar. É difícil? É difícil. Mas nós estamos aqui, se você chegou até aqui agora, é porque você sabe que nós precisamos da graça de Deus para isso, e junto nós vamos conseguir. Aquilo que uma pessoa fez, né, contra você não possui a autoridade para cancelar aquilo que Deus pretende fazer em você, né? Pode machucar, sim, pode deixar marcas, sim, pode exigir tempo para cicatrizar, com certeza, mas não precisa definir o restante da história, muito menos retribuir na mesma moeda, né? E então Davi começa a terminar o salmo, né? Ele diz lá no versículo 12: quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me põe à tua presença para sempre.
Observe aí comigo, né, a expressão tu me sustens, né? Talvez seja a frase central, como eu gosto sempre de destacar, né, nas nossas devocionais, nossas reflexões, meditação aqui. Qual é a frase central do que estamos lendo aí no capítulo, né? Não é eu consigo sozinho, não é, né, eu sou forte, não é nada me abala. E sim o que Davi reconheceu, tu é quem me sustens. Existe uma grande diferença entre ser forte e ser sustentado, né? Às vezes nós olhamos para uma pessoa através dos nossos olhos, atravessando uma fase difícil e logo pensamos, como ela consegue, né? Talvez a pessoa mesmo não consiga de jeito nenhum, mas Deus está sustentando aquela pessoa naquela situação, né? E talvez existam, né, momentos em nossa vida em que não estaremos caminhando com passos firmes. Falei sobre isso até ontem na nossa mensagem aqui sobre a madrugada passada, a experiência que eu tive, né? Pode ser que não sejam passos firmes, né? Nós somos humanos, somos homens, né? Estaremos simplesmente sendo carregados pela graça ali naquele momento, né? Isaías, ele registra uma promessa linda de Deus, lá em Isaías 46:4, onde ele diz, até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs, que são os cabelos brancos, né? Eu vos carregarei, já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Olha que mensagem linda, fantástica, né? Do que Deus fará conosco até a nossa velhice, até a hora que a cabeça ficar branquinha, até a hora que as pernas fraquejarem, né? E o corpo começar a dar sinal de cansado. O Senhor diz, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Então receba isso na sua vida, né? Ame a Deus a cada dia pelo que Ele é, acima de tudo, e pelo que Ele faz por nós. Eu gosto muito disso. Eu vos carregarei. Tremendo Deus. A nossa caminhada com Deus não é a história, né, de pessoas fortes tentando chegar até Ele. É também a história de um Deus fiel sustentando pessoas fracas durante toda a caminhada, né? Isso é lindo, é maravilhoso saber. E isso nos leva de volta ao iníciozinho do Salmos 41, né, onde eu falei aqui. Talvez hoje você esteja forte, e glória a Deus por isso. Então use sua força para levantar alguém, né? Não fique aí parado, não. Talvez você tenha dinheiro, tenha recursos, ajude alguém de verdade, com alegria, né? Talvez você tenha saúde para dar, para vender, visite alguém, cuide de alguém, né? Talvez você esteja emocionalmente bem, foi curado, passou por alguma situação, ligue ou visite alguém que não está e precisa da sua ajuda, né? Talvez tenha experiência que Deus te deu para você viver o que você está vivendo hoje e você venceu, aconselhe alguém, não guarde só para você. Porque um dia, talvez as posições se invertam. Lembre-se disso, isso não é para te amedrontar, não. Se você está com Deus, tudo tem um propósito, e é para a glória dele e para o seu crescimento, para o seu amadurecimento. E se isso acontecer, não tenha vergonha de precisar de ajuda, né? Existe humildade também em permitir que alguém cuide de nós. Nós somos corpo, precisamos um dos outros. Esse é o verdadeiro objetivo do corpo de Cristo, da igreja. Gálatas 6:2 diz o quê? Levai a carga um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Talvez a igreja de Jesus, deseja, na verdade, talvez, né, a igreja de Jesus não deva ser só uma reunião de pessoas tentando provar que são fortes porque conhecem a Deus, porque conhecem a Jesus, e mostrar que não tem problemas na vida. Não. Talvez, e eu digo talvez porque, na verdade,
tem que ser, né? Eu não consigo ver que não deva ser dessa forma. Deve ser uma família onde quem consegue caminhar hoje ajuda quem está mancando, se rastejando. Esse é o objetivo da comunidade, da igreja. Tá? E amanhã, se as posições mudarem daquele irmão que hoje carrega, aquele que foi carregado estende a mão. Isso é o lindo, né? É o bonito, no meu ponto de vista, enxergando, olhando para dentro da igreja, né? Enfim, eu penso muita coisa, eu vivi muitos anos, né? Cresci dentro de uma igreja cristãs e eu consegui ver muito lado bom disso e realmente o papel da igreja, mas também vi muito a desejar, né? A igreja como o seu papel realmente em estender a mão. Na verdade, a igreja, quando eu falo aos cristãos que estão dentro das igrejas, né? Enfim, depois de ler o Salmo 41, eu fiquei com uma pergunta, né? Como eu sempre falo aqui também, gosto de fazer as reflexões com perguntas e respostas. Como eu tenho tratado as pessoas quando elas estão vivendo uma fase triste de fraqueza, e eu sei disso, né? Com julgamento, será, Daniel? Com impaciência? Ou com misericórdia? Faça essas perguntas para você também. Eu tenho certeza que a partir de hoje você vai ler o Salmo 41 com um olhar diferente. Porque eu talvez, né, esteja vendo hoje alguém no capítulo que eu mesmo poderia estar vivendo ou posso viver amanhã. E existe mais uma pergunta que eu queria fazer, né, que eu fiz a mim mesmo. Quando eu fico fraco, eu consigo aceitar que preciso ser sustentado? O meu orgulho, a minha humildade, né? Nem sempre precisamos ser o cara forte aí da casa, né? Nem sempre nós temos resposta para tudo, nem sempre nós conseguiremos resolver tudo. E tudo bem, né? E tudo bem reconhecer, né? Hoje eu preciso de ajuda, né? Davi foi rei, quem escreveu isso, guerreiro, matou Golias, liderou exércitos, mas houve um momento em que ele mesmo, homem, falou de uma cama de enfermidade, né? Aquele mesmo homem, ele se sentiu homem, como todos, né? Fragilizado. E isso não apagou de forma nenhuma quem ele era, né? Diante de Deus e diante dos homens. As nossas fraquezas não cancelam nossa história. Guarde isso com você e, principalmente, não cancela o cuidado, né, de Deus por mim. Porque hoje, né, o Salmo 41, ele me ensinou, já estou encerrando, né? Um dia eu ajudo, você ajuda. No outro, talvez, você precise, eu preciso ser ajudado. Por isso, enquanto nós pudermos, que sejamos misericordiosos. Guarde isso com você. E quando nossas próprias forças falharem, que saibamos descansar nas mãos daquele que nunca perde a força para nos sustentar, né? Cristo Jesus, o nosso Senhor. Lembre-se da imagem. Deus está ao lado na nossa cama, seja em qualquer que for a situação das nossas vidas. E Ele vai nos amar do mesmo jeito e se interessar por nós, estejamos fortes ou estejamos fracos naquele momento. Que essa palavra não termine aqui, né? Que ela continue falando conosco durante todo o dia, né? Eu sou o Daniel, aqui da Ilha de Boipeba, e lembre-se, não basta conhecer a palavra, precisamos permitir que ela transforme as nossas vidas. Que Deus te abençoe e até a próxima.